Olá, tudo bom? Quem fala é o professor Jefferson Barbosa, seja bem-vindo. Vamos falar agora de um tema relacionado às relações do trabalho, que é acidente de trabalho, direito à indenização, estabilidade e se o empregado tem a opção de ele aceitar ou não retornar para a empresa quando a sua rescisão de trabalho, ou se ele não aceitar retornar ao trabalho, tendo em vista a estabilidade decorrente de um acidente de trabalho, se ele faz jus a receber, então, a indenização substitutiva desse período. Vamos a um caso concreto. O trabalhador, no nosso caso específico, sofreu um acidente de trabalho. Quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho e ele fica afastado, por atestado médico, por prazo superior a 15 dias, é encaminhado à perícia lá no INSS. Se por acaso ficar constatado lá na perícia do INSS que o trabalhador faz jus a receber o antigo auxílio doença acidentário, quando esse trabalhador tiver alta desse benefício previdenciário, ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses. Artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. Algo corriqueiro no dia a dia das relações de trabalho. Não falei nada novo para você de recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, jovem advogado. É o nosso dia a dia. Agora imagine a seguinte situação. Esse trabalhador, que tem essa estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho, lá do artigo 118 da Lei 8.213, esse trabalhador foi mandado embora, teve o seu contrato de trabalho rescindido, ele ingressa com uma ação trabalhista, justamente fazendo o pedido que, olha, eu tenho direito à estabilidade, sofri um acidente de trabalho, quero uma indenização, fiquei com lesão, seja um dano moral, seja um dano estético, poderia ser o caso de uma pensão mensal vitalícia, e aí quando a gente fala pensão mensal vitalícia, dependendo da situação, é até o falecimento da pessoa, tá? Tem advogados que pedem até 77 anos, 65 anos, algumas decisões, se você for pesquisar bem, diz que não tem esse limite. É até mesmo aquele trabalhador vir a óbito. Imagina, o trabalhador tem 25 anos, vai viver aí pelo menos mais 60 anos, a empresa vai pagar ele por esse período. Vou trabalhar isso especificamente numa outra oportunidade, não se preocupem com isso. Nesse caso específico, o trabalhador foi mandado embora, entrou com uma ação trabalhista pedindo a reintegração, é um pedido padrão, só que entre ele ser mandado embora até ocorrer a audiência lá na Justiça do Trabalho, ele conseguiu uma nova colocação. E aí, quando chegou na frente do juiz, o juiz fez o pedido, para ele voltar a trabalhar na empresa, ou seja, como ele tem direito à estabilidade, a empresa teria que reintegrar aquele trabalhador. E o trabalhador disse, eu não tenho interesse, porque eu já estou trabalhando. Perceba? Foi concedido a ele o direito de ele retornar para a empresa. E ele, de livre e espontânea vontade, disse que não tinha interesse. Justificativa, já estou trabalhando. Neste caso específico, o tribunal reconheceu, o juiz em primeiro grau, reconheceu que esse trabalhador, mesmo com a recusa, teria direito sim à estabilidade, então condenou a empresa a pagar o tempo restante, via de regra são 12 meses, poderia estar faltando 3 meses, 5 meses, 7 meses, o tempo restante, e ainda condenou a empresa, tendo em vista a situação fática, em pagar uma indenização de 50 mil reais àquele trabalhador. Muito dinheiro. A empresa recorreu, foi ao Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, nesse caso específico, reduziu o valor da condenação. Para quanto? Vamos ver a nossa notícia, senão não teria motivo da notícia estar aqui. Para vocês acompanharem comigo, para não dizer que eu não estou mentindo. Deixa eu pegar aqui, Aqui foi o que o juiz condenou em 50 mil reais.
Aí houve o recurso, a sentença, no entanto, foi reformada, né, pelo Tribunal Regional, também da 2ª Região, também de São Paulo, que afastou a indenização substitutiva da estabilidade decorrente de acidente de trabalho e reduziu o valor da indenização para R$ 2.000. Veja, de 50 mil baixou para 2 mil. Claro que não é assim, baixou por causa disso, eu quero, tenho... Não, é feita toda uma análise do processo, do caso concreto, da fala desse trabalhador na hora da audiência, quando prestou o depoimento. Tem todo um critério jurídico, gente, para aferir o valor de uma indenização por dano, seja material, seja moral. Material, quando eu falo aqui, eu estou falando da pensão mensal vitalícia. O valor da indenização, o trabalhador havia demonstrado total desinteresse na continuidade do contrato de trabalho, configurando assim a renúncia à estabilidade a que teria direito. Por quê? Porque se é um direito do trabalhador em si, capaz, ele não é uma pessoa interditada, não é vamos utilizar um termo do dia a dia, menor de idade, ou seja, ele tem menos de 18 anos, e aí a sua vontade fica em certos momentos contidas, porque precisa ter a assistência de uma outra pessoa, um bebê, e a mulher está grávida, então para ela pedir seu desligamento, tem N entendimentos que diz que não é a mulher que tem que se resguardar do direito daquele bebê, daquele feto, então é um direito indisponível, tem um monte de desdobramentos que você tem que observar. Acidente de trabalho, o que é acidente de trabalho? É aquele que eu sofri dentro da empresa, é uma doença que eu desenvolvi em decorrente do trabalho, eu já comecei a trabalhar porque já tinha uma certa doença, houve o agravamento com causa. Gente, quando a gente vai falar sobre o acidente de trabalho, a conversa vai longe. Para você ter uma ideia, depois aqui do vídeo, vai lá na Lei 8.213/91 e faz a leitura a partir do artigo 19, para você ver o que é o acidente de trabalho, depois quais são as doenças que também se entende como acidente de trabalho, tem todo um desdobramento. E além dessa concepção lá, que isso é uma legislação previdenciária, a lei do INSS, dos benefícios previdenciários, tem toda a sistemática do Poder Judiciário, o que ele entende. Quer ver algo ainda mais? O trabalhador está recebendo, está afastado, recebendo o auxílio-doença decorrente de um acidente de trabalho, que vamos colocar lá, R$ 2.000. Então ele está recebendo. Aí ele entrou com uma ação trabalhista, dizendo que, tudo bem, ele recebe os 2.000. Aí ele pede a pensão mensal vitalícia. Nesse período aqui, enquanto ele estiver recebendo, tem decisões que manda pagar em dobro, ou seja, está recebendo lá, a empresa vai ter que pagar também. Tem outras decisões dizendo que não, que é só depois da alta. Isso tudo é conforme você vai fazer a defesa da empresa. N desdobramentos. E aqui no caso específico, depois a empresa ainda acabou recorrendo e o trabalhador também recorreu, ambos recorreram, e prevaleceu a decisão lá na 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que é um direito disponível do trabalhador, só que ao momento que ele, trabalhador, abriu mão do seu direito à estabilidade provisória, decorrente do acidente de trabalho, ele não faz jus, então, mais à estabilidade. Porque se ele renunciou à estabilidade por estar já trabalhando, não teria motivos para receber uma indenização substitutiva, porque não vai estar substituindo nada nesse sentido. Então perceba, o acidente de trabalho, que às vezes você fica lá pensando, e cuidado, muitos de vocês não abrem CAT. Não tem... Gente, se você for fazer a leitura da legislação referente ao CAT, é para abrir CAT de tudo. Claro que vai ter a parte do seu FAP, riscos, desenvolve para outros lados. Eu tenho esse conhecimento. Só que você pode ser, sim, inclusive, acionado pelo Ministério Público do Trabalho. É o risco que muitas empresas cumprem.
posso fazer nada. Por isso que no dia a dia, quando você está muito confiante, tem certeza do que acontece, você consegue lidar de uma forma melhor. Ele tem direito a uma estabilidade. Tá, mas será que esse trabalhador já não está trabalhando? Porque se ele estiver trabalhando, tem decisões no seguinte sentido, vamos fazer um planejamento na hora da audiência, porque você tem que contabilizar. Tudo isso são valores que vão, né, deixar. Baixou, reduziu de 50 para 2.000. Tem a ver com o trabalhador ter o quê? Dispensado aquele direito. Então, no seu dia a dia, a atualização sua, né, você que trabalha com RH, DP, área de relações do trabalho, tem que ser enorme. Eu posso te ajudar, como eu venho falando, tenho os meus cursos, tenho as minhas mentorias, não vou ficar repetitivo, não vou ficar cansativo. Quero que você saiba, precisando, pensou em ter uma atualização, pensou em procurar um profissional para te dar o caminho, o passo a passo, como evoluir na sua profissão, eu estou à disposição, eu posso te ajudar. Tenho mais de 20 anos de experiência em relações do trabalho. Quero compartilhar isso com vocês. Professores de graduação, pós-graduação, MBA, cursos de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Gestão de RH, Tecno. Gente, muita experiência. Eu desejo compartilhar isso com vocês. Fico à disposição. Um grande abraço. Ficou com alguma dúvida? Por favor, deixe nos comentários, né? Lembrou de algum colega que tem uma situação parecida? Indique esse vídeo para esse colega, né? Compartilha com ele, compartilha com outros colegas de trabalho, para que mais pessoas tenham esse conhecimento e no dia a dia consigam ter uma visão melhor, se sintam mais seguros. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais!